Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos, você que faz parte do corpo de Cristo, meu muito boa noite, que Deus os abençoe. Hoje, dia 12 de outubro de 2022, nós estamos aqui mais uma vez na nossa célula online, hoje dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, a nossa playlist que nós temos ali no nosso canal. Então, meu querido, minha querida, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, e se engane junto conosco aí a alcançarmos o número 1000 de inscritos no nosso canal. Queremos alcançar esse número para que todos possam ter conhecimento, entendimento e compreensão de determinados assuntos que nós temos aqui no nosso canal. Por exemplo, esse estudo do Apocalipse. Há muitos outros materiais, muitas outras temáticas, seminários, estudos bíblicos, cultos, enfim, há um farto material de conhecimento, de revelação de Deus para o crescimento do corpo de Cristo. E para que isso alcance o maior número de pessoas, eu preciso que você se engane junto conosco nesta campanha que nós estamos aí de alcançar o número 1000 de inscritos. Já passamos dos 635, então convido você a nos ajudar. Então curta, comente e compartilhe, ok? Então vamos lá. Semana passada nós falamos sobre o reino milenar de Cristo, finalizamos uma parte, uma conclusão, vamos falar muito mais sobre isso, apenas para dar uma entrada e o básico desse entendimento, desta temática dentro desta sequência que nós estamos dando. E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos para mais um estudo que é o juízo de Satanás. Veja aí essa imagem, olhe com carinho, olhe com cuidado essa imagem aí. Isso te arremete a alguma coisa? Sim, o juízo de Satanás. Isso mesmo, o juízo de Satanás. O querubim ungido, o anjo que caiu da presença do Senhor. Então, essa imagem precisa marcar a sua mente no sentido que ele é caído, ele é derrotado em o nome de Jesus. Então vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos do Apocalipse, hoje com a temática, com o tema, o juízo de Satanás. Então, veja comigo a próxima imagem. Isso. Olha só que interessante, eu fiz uma linha do tempo, uma mini linha do tempo, específica para a queda de Satanás, para o juízo de Satanás, ali ó, queda e juízo de Satanás no Aion, Kairos e no Cromos. Olha ali, veja ali a queda de Lúcifer, ali até botei uma estrelinha amarela com PT para que ninguém interprete de forma errada. Foi o primeiro tentador, foi a pedra de tropeço, o primeiro trapaceiro. Então tá aí, queda de Lúcifer, primeiro tentador, primeiro trapaceiro e a nossa pedra de tropeço. Então nós vamos falar sobre isso, a queda de Lúcifer, o início da sua ideologia e o juízo de Satanás. Veja ali o lago de fogo, ali ele inicia a sua ideologia como uma cobra, como uma serpente, e lá finaliza no seu final do seu tempo como um grande dragão. Então, aonde iniciou tudo isso? Iniciou ali, a gente separou esse lapso de tempo entre a eternidade passada, veja ali, antes da queda de Lúcifer, e a eternidade futura, ali quando ele receberá o seu juízo e nós entraremos na eternidade futura. O que significa Aion? Aion significa a eternidade. Kairos, o que significa Kairos? O tempo de Deus, no tempo exato de Deus. E Cromos é o nosso tempo. É o nosso tempo. Todos esses termos eles são grego, então eles são empreendidos em questão do tempo. Então, Aion, eternidade, Kairos, o tempo de Deus, e Cromos, que é o nosso tempo, como é dividido em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, ok? Então veja bem, guarde bem isso aí, nós vamos falar sobre esses temas e alguns mais. Venha comigo então. A criação dos seres do trono, veja essa imagem aí, ó. Apenas algumas imagens, né? A criação dos seres do trono. Vamos refrescar a sua memória para ver da onde que Lúcifer saiu, como que aconteceu toda essa questão de Lúcifer, o juízo, a queda de Satanás, o juízo de Satanás, a criação dos seres do trono. Então, em apenas algumas imagens, aonde que está escrito essas referências desses seres que estão no trono de Deus. Leia comigo ali em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, que nos diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam serafins,
Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Olha que interessante isso. Então, Isaías, quando ele teve a visão do trono de Deus, quem ele viu lá diante do trono de Deus, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Seres do trono, que são os serafins, querubins. Então há uma hierarquia diante do trono de Deus. E Satanás, que no caso, antes disso, ele é Lúcifer, ele também está, ele foi criado, ele é uma criação de Deus, são os seres do trono, onde Lúcifer também estava, dentro dessas criações dos seres do trono, ok? Leia comigo agora Ezequiel capítulo 1, versículo 4 ao 6, que diz assim: Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Interessante. Veja então aqui que no livro de Ezequiel nós temos essa referência. O profeta Ezequiel também teve a visão do trono de Deus e viu ali seres extremamente únicos e diferenciados. Serafins, anjos e arcanjos ali de formas diferenciadas que realmente ultrapassa o nosso imaginário. Há algumas referências desses desenhos pelas características que se tem, mas com certeza são algo grandioso, algo que chama muito atenção. Mas para que você veja que o trono de Deus ele é cercado de criaturas, de seres maravilhosos, de seres poderosos que adoram unicamente ao Senhor, segundo cada um o seu propósito. Então, da onde que vem a origem de Lúcifer? Da onde que vem a origem de Satanás? Da onde que vem a origem deste anjo caído? Ele foi uma criatura de Deus que estava diante do trono de Deus. Acompanhe comigo, próxima leitura. Livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Ali no livro de Zacarias é uma visão também que Zacarias tem, uma visão muito linda, muito bonita. Não vou poder aqui falar sobre ela, mas se você ler ali você vai entender perfeitamente, completamente. Mas a quem está lá diante do trono de Deus, agora com um objetivo, com um propósito diferenciado? Satanás, aquele que caiu da presença do Senhor. Satanás estava lá à direita de Deus para acusá-lo, ou seja, de frente para o Senhor, ele está à esquerda, à direita de Deus. Apenas de frente para que você entenda. Leia comigo também o que está escrito em Jó, capítulo 38, versículo 3 ao 7, que mostra claramente qual é o propósito, o objetivo de alguns seres que foram criados. Inclusive Lúcifer. Leia comigo ali. Prepare-se como simples homem. Vou lhe fazer uma pergunta e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina, pedra angular, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Olha que interessante. Aqui nós temos o próprio Deus dialogando com Jó, quando ele tem ali dentro da situação que ele está vivendo, ele quer entender algumas coisas, porque ele não compreende outras, então Deus diz, tá, tudo bem, eu entendo que você está passando por uma situação difícil, mas você se acha um pouquinho demais, então me responde, já que você acha que sabe tanto, sabe muito. Aonde você estava quando eu criei todos os seres? Quando eu criei todos os seres do meu trono? Quando eu criei toda a criação? As estrelas matutinas, ou seja, daqui a pouco você vai entender melhor sobre isso, que são aqueles seres específicos, criados para propósitos específicos. As estrelas matutinas que juntas cantavam e adoravam a Deus, e todos os anjos se regozijavam, se alegravam. Então, veja bem que interessante. Então, os seres do trono, eles têm um objetivo, eles têm um propósito de criação. E Lúcifer também foi um desses seres criados dentro dos seres do trono com
com um propósito específico e também para a adoração do Senhor. Ok? Então, nós só demos aqui essa entrada para que você entenda qual a origem de Satanás, qual a origem de Lúcifer, qual a origem do diabo, qual a origem desse ser mitológico, desse ser que vagueia os pensamentos e a imaginação, o imaginário das pessoas. Aquele que muitas pessoas dizem que não existe, mas aqueles que outros afirmam a sua existência, afirmam a sua ação. E nós que somos espirituais, nós que temos a mente de Cristo, nós que temos o discernimento, sabemos de sua existência, entendemos e compreendemos a sua forma e maneira de agir, e por isso também sabemos que ele já está derrotado em nome de Jesus. Já há um juízo sobre ele e breve se aproxima este juízo. Então, vem comigo, vamos entender um pouquinho mais o juízo de Satanás. Veja essa imagem, que imagem interessante para que você compreenda o querubim Lúcifer. Não é o nome dele, né, mas nós vamos entender agora o querubim Lúcifer. Querubim Lúcifer. Imagem interessante, né? 6 asas ali, todo de fogo, como o portador da luz. Veja e leia comigo o que está escrito em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15, que diz assim: o portador da luz. Olha que interessante, né? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Olha que interessante esta referência que nós temos aqui no livro de Isaías, que Lúcifer significa, não é um nome próprio, mas é um propósito, é uma responsabilidade desse querubim, dessa classe única, é a primeira linha da hierarquia do trono de Deus, dos seres criados no trono de Deus. Ele era único, uma única classe, querubim, não é querubins, é querubim ungido, o querubim ungido, que trazia a sua função era transportar a luz, Lúcifer, por isso vem o seu termo conhecido. Então ele era o transportador da luz, ele era o portador da luz. Que luz é essa? No estudo passado, nós falamos sobre o reino milenar de Cristo. O que os reis e sacerdotes vão fazer? Eles vão levar luz às pessoas. Que luz é essa? Entendimento, compreensão. Como o querubim ele era o aferidor de medidas, é aquele que dizia passa, não passa, o que é certo e o que é errado. Assim nós, como reis e sacerdotes, também vamos ser luz para as nações, ok? E hoje já devemos nos apropriar disso como luz e sal desta terra. Agora você começou a entender um pouco melhor, né? Então por que o querubim ungido era o portador da luz? Porque ele levava a verdade, ele trazia luz para as pessoas, o que era certo, o que é errado, o que passava, o que não passava, o que era perfeito e o que era imperfeito. Ele mesmo possuía em si esse status de perfeição, esta função tão importante, até por ser o único querubim com este propósito. Ok? Leia comigo e você vai entender um pouquinho mais. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15, diz assim, o portador da luz. Assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e suas guarnições, elas eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. No dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião da luz, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes ou esfogueadas. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Viu que interessante? Então, o querubim ungido,
como uma criatura de Deus, um ser criado por Deus, com um propósito único de ser o portador desta luz, o portador dessa verdade, e mostrar às nações, mostrar às demais criações de Deus, criações do Pai, aos filhos do Pai, como dever proceder diante do Pai, diante das ordenanças e princípios e valores do Pai eterno. Ele perdeu-se em si mesmo. Ele tentou-se a si mesmo por ser o portador da verdade, por ser o portador da luz, por ser o portador daquilo que ele recebia do próprio Pai, pela intimidade, pelo relacionamento, pela posição única e específica e especial que ele possuía dentro do trono do Pai, dentro dos seres criados do Pai. Jesus não foi criado, mas Satanás, Lúcifer, o diabo, como você entender, o pedra de tropeço, como eu falei no começo, esse sim, ele foi criado por Deus. E ele, por ser uma criação, ele perdeu-se em si mesmo, ele se olhou para si e viu da sua perfeição e tentou se colocar acima de Deus. O orgulho, a arrogância, a prepotência. Então, aqui está uma razão e um motivo por que Satanás não é perdoado, por que o diabo não é perdoado, por que o antigo Lúcifer não é perdoado, porque ele não foi tentado por ninguém. Eu e você somos tentados por ele, por todos os seus ardis, pela queda do homem, mas ele a ninguém o tentou. Ele foi tentado por si mesmo, pela sua beleza, pela sua perfeição, pela sua função, pelo propósito a qual ele foi criado, e ele mesmo tentou a si mesmo e não permitiu ao seu coração se aproximar de Deus a um nível de que ali ele fosse aperfeiçoado pela presença do Pai eterno. Por isso, então, ele não é perdoado. Muitos perguntam por que Deus não perdoa, já que ele perdoa tantos pecadores. Então, esta é a razão. Ok? Veja comigo a próxima imagem. Olha que imagem legal essa aí, ó. A queda do querubim. A queda do querubim. Aí está só a sombra dele, né? A queda do querubim. Vamos lá, então. Novamente, a linha Ezequiel, capítulo 28, agora do versículo 12 ao 17, vamos ver algumas informações sobre a queda do querubim. O que fez com que ele caísse? Leia comigo aí. Diz assim: Filho do homem, ergue um lamento a respeito do rei de Tiro, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, você era cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas enfeitavam você, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e as suas guarnições eram feitas de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, esfogueadas. Você era inculpável em seus caminhos desde um dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e você pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus e eu o expulsei. Ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes, esfogueadas, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Aqui está uma das referências, das informações que nós temos sobre a queda deste querubim. O porquê ele caiu. O texto por si só já se explica, já mostra. Vejam que aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, nós temos uma referência aonde ele influenciou 1/3 dos anjos do céu com o seu comércio. Que comércio é esse? Aquele comércio que muitos políticos utilizam para benefício próprio e benefício das suas propostas, onde eles aparelham o sistema. Eles colocam, olha, você me apoia e eu lhe dou tal secretaria, você me apoia e eu lhe dou tal ministério, você me apoia e eu lhe dou o cuidado dos correios, do Banco Central, e assim, estrategicamente de pontos específicos, para que ele pudesse ter o apoio, ganhasse ali o que
ele mais desejava, que era o quê? Estar acima de Deus. Então, através do seu comércio, através do seu negócio, que era o quê? Tomaremos o poder e eu dividirei o poder com vocês se vocês me ajudarem. Ele conseguiu retirar da presença de Deus, do trono de Deus, 1/3 dos anjos dos céus. Então, ele influenciou, ele utilizou da persuasão, utilizou da vontade, dos desejos e da cobiça dos próprios anjos ali, despertou neles para que ele pudesse ascender ao poder. E, consequentemente, ele se tornou quem hoje nós conhecemos, Satanás, o diabo, o primeiro tentador, a nossa pedra de tropeço. Ok? Então aqui em Ezequiel nós vemos claramente como ele caiu, a queda deste querubim, se tornando o diabo, Satanás, a nossa pedra de tropeço. Leia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 17 ao 20, que também nos traz uma informação sobre a queda do querubim. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisardes as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos malignos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. No livro da vida. Olha que linda esta passagem, quando Jesus ali dá autoridade aos seus discípulos e apóstolos, e eles saem expulsando o demônio, curando pessoas em o nome de Jesus, e eles tornam alegres e dizendo: Jesus, até os demônios se submetem a nós. E ele diz: olha, eu vi Satanás cair do céu. Eu vi. Ou seja, ele está dizendo: sabe por que também que vocês têm essa autoridade? Primeiramente porque eu lhes dei, e porque ele caiu, ele está caído, ele saiu da presença do Eterno, ele não está mais nesta posição, ele não tem mais toda a autoridade, ele não tem mais todo o poder a qual lhe foi designado, ele não anda mais na verdade, ele não anda mais na luz. Então agora, por ele não andar na verdade, não andar na luz, a luz e a verdade é sobre ele, e eu dei a vocês esta luz e esta verdade, para que vocês sejam super abundantes sobre o seu poder e a sua autoridade, sobre os espíritos malignos, amém? Em nome de Jesus, entendeu e compreendeu? Então essas coisas nós precisamos nos apropriar em um nome de Jesus, porque agora nós somos a luz e o sal desta terra. Sobre nós está embutido esta autoridade e esta função maravilhosa de glorificar o nome do Pai, através da sua autoridade nos concedida em o nome de Jesus. Glória a Deus. Continue comigo ali, então veja a próxima passagem ali de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15, que também fala desta queda do querubim. Como que você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como tu foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens, eu serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do céu você será levado, irá ao fundo do abismo. Aqui em Isaías nós temos essa importante informação, porque na realidade é através desta ideologia é que ele vai conseguir alcançar o coração do primeiro homem e da primeira mulher. Ou seja, não preciso de Deus para nada. Do homem, pelo homem e para o homem. Sobrepondo sobre do que dele, por ele e para ele. Em o nome de Jesus, que eu e você não venhamos a cair nesta falácia, não venhamos a cair nessa ideologia maligna e satânica, que o homem pode, o homem consegue, o homem vai deixar tudo perfeito. Não, somente o Senhor é que pode todas as coisas. Amém? Então vamos ver então o início da sua ideologia. Veja aí esta imagem arremetida lá no início, né? Na queda do homem, ali próximo da queda de Satanás, há uma grande entendimento que talvez Satanás caiu antes da criação do homem ou depois. Eu acredito que essa queda aconteceu depois da criação do homem, o início da sua ideologia. Ali, ó, referência ao jardim do Éden, a serpente e Eva. Escrito está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 5, assim: o início da sua ideologia. De quem? De Satanás, de Lúcifer. Ora,
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas deste fruto não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nela. No contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui está onde iniciou a ideologia de Satanás. O que significa ideologia? O que é ideal? E através de estudos, através de uma sistemática, através de disseminando entre as pessoas este pensamento, esta visão de mundo, é que Satanás alterou o propósito da criação do homem, para que ele fosse totalmente dependente de Deus, se afastasse do Pai eterno, entendendo e compreendendo que era possível ser igual a Deus, ou seja, não depender de Deus para nada. Quantos hoje que, mesmo estando dentro de uma parte do conhecimento, sendo frequentadores de célula, de culto, de igreja, e ainda assim mesmo são tentados e ainda vivem de forma a ponto de não necessitarem de Deus, de não entenderem desta forma plena e completa que devem entender e compreender. Veja que Satanás, ele iniciou a sua ideologia lá no Jardim do Éden, num ambiente extremamente propício para que Deus tivesse toda a influência, mas pelo contrário, o que Satanás fez através da sua ideologia? Ele foi lá e utilizou do subterfúgio de poder ter acesso ao jardim, influenciou a serpente, uma das criações de Deus, criaturas de Deus também, e ela, consequentemente, entrou nessa ideologia, nesta ideia de visão de mundo. Ele conseguiu primeiramente convencer Satanás, Lúcifer, aquele que levava a luz, agora então ele caiu, agora ele se torna um diabo, ele se torna Satanás, então ele ludibria, ele traz a sua ideologia primeiramente à serpente, e a serpente entende desta ideia de mundo, o ideal de mundo, essa ideologia de não necessitar de Deus. E a quem ele tinha que fazer o teste? A Eva. Ela era o alvo da sua ideologia, o ser humano. Aqueles que, consequentemente, dentro da criação, de como filhos de Deus, ocupariam esta posição de ser a luz. Aqueles que levariam a luz, os portadores da luz. Isso nós vemos claramente lá dentro das recompensas e vamos ver dentro do reino eterno, na eternidade futura com Cristo. Somos, desde já, a luz deste mundo, portadores da verdade, os portadores desta luz. Então, ele sabendo de tudo isso, que o ser humano, ele veio para trazer também, ou seja, se apropriar daquilo que ele possuía, daquilo que ele tinha e perdeu por si próprio, ele influencia a serpente para que ela, consequentemente, traga esta visão de mundo, dizendo: não, vocês não precisam de Deus. Se vocês comerem, desobedecerem, vocês serão igual a Deus, não precisando de Deus, vocês não morrerão. Então, o que Deus falou não é verdade, o que eu falei é a verdade. Essa ideologia, este pensamento ideal, esta visão ideal de mundo. Então, nós estamos em um tempo onde muitas pessoas pensam dessa forma. Elas querem impor sobre os outros as suas ideologias, as suas visões de mundo. Aquilo que elas entendem e compreendem que é certo, o que é correto, são ideologias. E Satanás, ele vem desde a criação, desde o jardim, desde lá do primeiro homem e da primeira mulher, com a sua ideia de mundo, com a sua ideologia. Então, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, você que está me assistindo pela primeira vez. O que você está pensando? Qual é a sua ideologia? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Se aproximam do que o Pai quer ou do que Satanás quer, do que o diabo quer? Pense bem. Como você pode defender, como que você pode aceitar certas coisas que estão ditas hoje por aí, pautas progressistas, por exemplo, que tudo pode, isso pode, aquilo pode. Como é que pode? Então, cuidado com essa ideologia, em nome de Jesus. Vamos seguir o nosso estudo aqui? Vem comigo. Veja essa imagem, o acusador.
Veja nessa imagem que está o homem ali com uma venda nos olhos, preso pelos seus braços, diante da palavra que ele não consegue ter acesso, ela está ali lhe trazendo luz, mas ele não consegue ter acesso, e ali está uma serpente, está um leão rugindo ao redor, ele está ali com pessoas que estão o mantendo preso, né? Então, o acusador. Essa imagem fala muita coisa. Leia comigo o que escrito está em Zacarias capítulo 13, versículo 1, e vamos ver a função deste querubim caído. A função agora de Satanás, a função agora do diabo. Diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Deu para entender então? Qual é a função hoje de Satanás? É nos acusar. Qual é a razão hoje da sua existência? O porquê ainda o juízo ainda não veio sobre ele? Embora esse juízo já esteja decretado, já é um decreto certo e verdadeiro, que ele será lançado no lago de fogo. Sim, já está decretado. Hoje ele cumpre uma função. E qual é a função? Nos acusar diante de Deus. E quem está à destra de Deus, à direita de Deus, literalmente hoje, como nosso advogado, quem? Jesus Cristo. O glorificado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e Salvador. O primogênito, o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Satanás está hoje acusando. Hoje a sua função é ser acusador de toda a criação de Deus. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Se ele é o acusador, como que funciona todo um processo de acusação? Vocês viram pelos meios de comunicação, por exemplo, nós tivemos aí recentemente uma questão onde o STF prendeu, condenou e julgou um certo político e ele ficou lá preso. Acusador, então o acusador, ele também prende. O acusador, ele também impõe um sofrimento sobre essa pessoa. E você acha que Satanás também não tenta isso contra as nossas vidas, utilizando dos subterfúgios e das situações que ele pode usar contra a minha e contra a tua vida? Tentar nos oprimir de forma real e verdadeira, como de forma de principados e potestades, opressões malignas, enfermidades e tantas outras situações? Então aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, mostra que ele, como é a sua função, nos acusar, é nos oprimir, é nos prender, é nos tirar a fé, ou querer pelo menos nos tirar a fé. Então essa é a função dele. Entendam que ele já está derrotado, ele não pode fazer nada mais do que isso. Jesus mesmo disse: não tenham medo do que os homens possam lhe fazer, porque eles não podem fazer mais nada do que isso, apenas matar vocês, é só o que eles podem. Mas eu posso ressuscitá-los. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverão. Porque o Deus, nosso Pai, ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eles estão vivos. Glória a Deus. Então, meu querido, ele é o acusador e ele tem esse propósito, ele tem essa função, ele quer fazer isso, e ele está fazendo isso, e ele vai fazer isso, e eu e você precisamos estar firmes na paz, firmes em Cristo Jesus, em o nome de Jesus. Leia comigo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10. Olha que lindo o que está escrito ali. Nos diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, lá no começo de tudo, né? Chamada Diabo ou Satanás. Olha bem, diabo ou Satanás. De querubim, de Lúcifer, ele tornou-se o quê? Diabo e Satanás, ou Satanás, que engana o mundo todo. Olha o que ele faz: enganar, mentir, passar por anjo, e na realidade ele é um demônio. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora venham a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Ok? Compreendeu e entendeu qual é a função hoje de Satanás? O que ele está fazendo? Que nesse exato momento ele está
dialogando diante de Deus, diante de Jesus, acusando a minha e a tua vida, mostrando para o Senhor que nós não somos dignos e merecedores da unção, do poder, da salvação, das bênçãos, das misericórdias e da graça. Daquilo que Ele que perdeu toda esse benefício, essas benesses, Ele quer retirar de nós e Ele nos acusa. Como pode? Como tu pode, ó Deus, como tu pode, ó Jesus, amar esses seres? Olha o que eles fazem, eles mentem, eles enganam, eles se utilizam de tantas coisas para prejudicar outros. Olha só, olha, estão falando de guerras, estão falando disso, daquilo, estão contra os teus princípios. Enfim, Satanás fazendo o que cabe a ele fazer, sendo o acusador. Ok? Então, apenas para compreender a função de Satanás hoje. Então, acompanhe comigo ali mais uma passagem bíblica de Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 11, e você vai entender perfeitamente porque essa é a função dele. Diz assim, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás, o acusador, também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, se distancia do mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha acusando aqui. Mas será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste um cerco em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possuiu? É o que há sobre a minha, a tua vida, sobre mim e a sua família. Um cerco da parte de Deus, de proteção, de guarda, de graça e de misericórdia sobre mim, sobre você e sobre toda a nossa casa, em o nome de Jesus. E Satanás, ele tenta tirar isso, ele quer irromper a este cuidado, este zelo, a este amor, a manifestação dessa graça e desse poder, mas ele não tem permissão. Em o nome de Jesus, se aproprie disso, como escrito está aqui. Por acaso tu não tem colocado um cerco em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Oh, Jesus maravilhoso, como eu e você temos que saber discernir a tudo e de ninguém ser discernido, ter conhecimento da verdade para que não venhamos a ser tragado por esta mentira e este engano de Satanás e blasfemarmos de Deus e entrarmos num nível, em vez de agradecermos, de sermos murmuradores por circunstâncias da minha e da tua vida. Que em nome de Jesus esta verdade venha, essa luz venha e eu e você nos plumamos, eu e você entramos cada vez mais e mais nesta verdade, neste caminho, para que o acusador não ganhe terreno na nossa mente, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, seja quais as circunstâncias que possam vir a acontecer. Que sejamos orientados, disciplinados pelo Espírito Santo e pela palavra, porque há um espírito de excelência na minha vida e na sua vida. Há um espírito de excelência, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, que é o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos a mente de Cristo, temos a direção de Cristo. Em o nome de Jesus, se aproprie disso em o nome de Jesus. Amém? Então, aqui está o exemplo claro de que Satanás está fazendo neste exato momento. E mais uma vez, ele é derrotado pela misericórdia e graça do meu e teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Razão essa, porque devemos orar, adorar ao Senhor, ser grato e que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício quando entendemos e compreendemos a função de cada um no seu tempo. Ok? Glória a Deus. Vamos lá, vem comigo então. Satanás é derrotado. Veja essa imagem, que é a imagem que está aqui atrás de mim. Satanás é derrotado. Olha ali, E você sabe, nós falamos na célula passada, se você não assistiu, assista. Ali no Reino Milenar de Cristo, assista. Então, Satanás, ele é derrotado. Isso é uma afirmação em o nome de Jesus. Vamos ver o que escrito está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Diz assim: Então eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. E Satanás está ali também. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela.
com os quais ele havia enganado os que recebem a marca da besta e adoram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Os demais foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então aqui está. Nós temos a derrota de Satanás. A primeira grande derrota é quando ali, antes do reino milenar, há esta batalha onde Jesus retorna, né? Como nós explicamos no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, está bem explicadinho ali, tá bom? Então, essa é a derrota de Satanás que vai acontecer quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar a esta terra com grande poder e grande glória, com a sua primícia, com os seus eleitos junto com ele, em o nome de Jesus, e os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem aqui salvos em Cristo Jesus terão seus corpos transformados. Então, logo em sequência, acontecerá essa batalha, Satanás será derrotado. E o que mais que vai acontecer? Olha essa imagem. Satanás é preso por 1000 anos. Veja essa imagem aí, ó. Satanás é preso por 1000 anos. Veja, é um anjo ali, um local ali onde ele vai ser preso. Aí ali esse leão, né, fazendo referência ao que Pedro diz, que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando a quem ele possa tragar. Escrito está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, assim, ó: Satanás é preso por 1000 anos. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Por quanto tempo? Por 1000 anos, o reino milenar de Cristo. Lançou ele no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos, até que termine o reino milenar de Cristo. Depois disso, é necessário, olhe bem, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olha a Deus, glória a Deus. Então veja, meus queridos. Então, a derrota dele, preso durante 1000 anos, e é necessário que ele saia, que ele seja solto. Então, durante 1000 anos, Satanás estará preso. E aí nós viveremos no reino milenar de Cristo e viveremos nesta terra transformada, aqui aquilo que nós deveríamos estar vivendo hoje, e não o vivemos por não andarmos na luz que o Senhor nos dá, no entendimento que o Senhor nos dá, mas no reino milenar nós vamos viver, porque Satanás não estará nos influenciando, não estará nos prejudicando com a forma e maneira, com a sua ideologia que hoje permeia toda a classe da sociedade, que permeia todos os níveis da sociedade, desde os mais humildes e pobres, desde os mais ricos e soberanos desta terra, com a sua ideologia, com a sua visão de mundo, ok? Veja a próxima imagem aí comigo. Satanás é solto após os 1000 anos. Olha essa imagem. Coloquei essa imagem aí deste ator que faz uma série conhecida, que é a série de Lúcifer, né? Ali que trata ele como um ser maravilhoso, né? Porque essa é a ideologia, são doses homeopáticas constantemente para que as pessoas achem que não tem problema, não, tá tudo certo, imagina, ele não é tão ruim assim, ele é bonzinho, ele é querido, pode ficar aqui mais um pouquinho. É assim que funciona a ideologia de Satanás. Quanto mais as pessoas acharem que ele não existe e acharem que ele é boa praça, que ele é boa pinta, que ele não é tão mal assim, beleza, é isso que ele quer, é isso que ele deseja. Essa é a ideologia dele. Quanto mais área, mais terreno ele ganhar na imaginação, no imaginário das pessoas, na mente das pessoas, nos valores das pessoas, mais ele terá delas e conseguirá imprimir a sua marca 666, do homem, pelo homem e para o homem. Satanás é solto após 1000 anos. Leia comigo o que escrito está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8, que nos diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar.
Olha que interessante isso. Então, dentro do reino milenar de Cristo, mesmo nós vivendo sobre o único governo do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, onde haverá reis e sacerdotes, a nova Jerusalém de Deus ali, o centro de comando, a casa de tomada de decisões, aonde nós veremos ao Senhor Jesus, a todo aquele ambiente lindo e maravilhoso e perfeito que nós falamos no estudo passado. Se você não assistiu, assista o estudo passado. Nós falamos um pouco sobre ali a nova Jerusalém de Deus. Nós vamos viver 1000 anos debaixo dos valores, dos princípios de Cristo Jesus, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo nunca viveu esse nível como viverá nesses 1000 anos. Nós teremos os melhores anos da nossa vida. Escrito está que ali o que menos viver vai viver 100 anos. E esse que chegar nesse período é porque não obedeceu tudo que tinha que obedecer. Senão era para ele viver 1000 anos. Com uma saúde de 30, 40 anos hoje, para que você entenda. Então, meus queridos, serão os melhores anos. E mesmo assim, quando Satanás for solto, após os 1000 anos, ele vai novamente utilizar dos seus subterfúgios que ele sempre usou, que é a mentira, porque ele não se manteve na verdade. Ele era o portador da verdade, mas ele não se manteve na verdade. Ele caiu da verdade, ele se tornou o pai da mentira. E por se tornar o pai da mentira, ele engana, ele mente, ele utiliza desse subterfúgio para dominar a mente das pessoas. E ele vai passear, ele vai andar, ele vai caminhar, ele vai dizer: olha, durante 1000 anos eu pensei bem e vi que nós temos que tomar aquela cidade. Se nós tomarmos aquela cidade, nós vamos fazer desta terra o que nós queremos. E eu novamente colocarei vocês em tal e tal posição. Então ele vai novamente ludibriar as pessoas, dizer que se tomarem aquela cidade fortificada, onde ele diz: olha, naquela cidade não há mais ninguém, nada nos impede de tomarmos a cidade. Se tomarmos a cidade, nós tomaremos toda a terra. E grandes exércitos se levantarão, as nações se levantarão novamente, dizendo: é verdade, como era bom viver como nós queríamos, no pecado, fazer o que nós queríamos. Está muito monótono isso aqui, não queremos viver debaixo deste jugo de Jesus, queremos novamente ter a autonomia de fazer os pecados que antes nós gostávamos de fazer. E assim vão seguir para a santa cidade. E aí, você já sabe o que vai acontecer. Leia comigo o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, apenas para dar base ao que eu acabei de dizer. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que não são servos da justiça. O fim deles será as suas ações, o que as suas ações merecem. Então aqui está. Satanás, ele vai se fingir, né? Ele era um anjo de luz, ele era o portador da luz e ele vai se fingir. Ele não precisa falar 100% da verdade. Ele pode falar 90% da verdade ou 95% da verdade. O importante é que ele consiga buscar a confiança, né? Mera coincidência o que nós ouvimos por aí, né? Meias verdades, quase verdades, né? Mentiras com sutilezas de mentira e de engano, falando o que as pessoas querem ouvir, falando o que as pessoas querem comer, falando como as pessoas querem viver. Misericórdia, cuidado, esteja atento, ouça essas palavras e seja liberto pela verdade em nome de Jesus e não caia em mentira, não caia em engano, não caia em falácia em nome de Jesus, inclusive por homens que se dizem serem homens de Deus. Porque até anjo de luz ele se tornará para poder enganar a muitos. Então, tenha discernimento. Busque o Espírito Santo. Leia a palavra, que se você tiver conhecimento da palavra, ninguém engana você. Ok? Então, aqui está. Satanás é solto por 1000 anos. E aí o que vai acontecer? Olha a próxima imagem. O juízo eterno de Satanás. Olha que imagem interessante. Eu que montei essa imagem, jejuei, orei, busquei para poder ter a revelação e ter a visão de Deus. Então, meu querido, se aproprie disso, curta, comente, compartilhe para que outros possam ter o mesmo conhecimento ou pelo menos despertamento sobre essas verdades que estão sendo ditas aqui nessa noite. O juízo eterno de Satanás. Leia comigo o que escrito está em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10, que diz assim: o juízo eterno de Satanás.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Lá em Ezequiel capítulo 38 e 39 fala desta batalha de Gog e Magog. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Amém e amém. Qual é o fim de Satanás? Qual é o fim do enganador? Qual é o fim do primeiro enganador, do primeiro tentador? Qual será o fim desta primeira pedra de tropeço? Satanás, o diabo, aquele que era o Lúcifer, aquele que era o guardião, o que conduzia a luz? Será esse. E não somente dele, como de todos aqueles que seguem a sua ideologia, que seguem a sua visão de mundo, que seguem os seus pensamentos progressistas. Aqui está o fim dele, o juízo eterno de Satanás. Então ele já está derrotado. Esse juízo já existe, porque para Deus isso já aconteceu. Para mim, para você, nós estamos ainda no Cromos. Mas para Deus que está no íon, que está na eternidade, já aconteceu. Porque ele é o Deus que escreve o fim antes de escrever o começo. Ele já conhece o fim antes de criar o começo, porque esse é o nosso Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Então ele já determinou o fim de Satanás, e esse é o fim daquele que tenta contra mim a tua vida. Então não aceite nada o que não vier da parte de Deus. Não permita que a sua casa seja tocada pelo inimigo das nossas almas, porque ele já está derrotado. Ele é derrotado e se aproprie daquilo que o Senhor tem confiado e dado a ti. Hoje você sabe, hoje você tem entendimento que Satanás está derrotado. Haja o que houver e aconteça o que acontecer, seja quem seja, ele está derrotado. Satanás está derrotado. Ele já está derrotado. E ele vai padecer por toda a eternidade, por ter se levantado contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, aí, o juízo eterno de Satanás. Finito para ele, ok? Então, meu querido, aqui está, finalizando esse estudo aqui. Veja comigo a próxima imagem. Então, aí, nós já falamos de todos esses estudos ali. Se você não assistiu, assista, porque, como nós já falamos, nós não estamos aqui achando que somos o dono da verdade. Não, nós recebemos revelação, nós estudamos, nós lemos aqui, lemos ali, lemos a palavra, jejuamos, oramos, buscamos do Senhor para poder trazer aqui conclusivamente, porque o Evangelho ele é puro e simples. Falamos de todos esses assuntos. Então, já finalizamos ali o juízo de Satanás. E o próximo estudo, vamos falar sobre a eternidade futura. Você quer saber sobre isso? Como é que vai ser a eternidade futura? Como é que vai acontecer esse negócio? Eu quero saber, tenho interesse, tenho perguntas. Então, assista, nós vamos aqui trazer uma conclusão disso e depois vamos estar falando gradativamente sobre essas temáticas dentro de estudos e dentro de cultos, de ministrações que estaremos fazendo nos nossos cultos. Então, curta, comente, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal para poder ter ali, aperte no sininho de todos e aí você receberá sempre as notificações quando nós lançarmos aqui um material novo no nosso canal, que é exclusivo para aqueles que são inscritos no nosso canal, ok? Então, faça isso. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Em o nome de Jesus, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Veja o próximo slide. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que nos diz assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Queridos, antes de finalizar, quero deixar aqui o meu abraço a todos os aniversariantes dessa semana, muito especial hoje, o seu Eli Borba, que está de aniversário. A ele e a toda a sua família que essa semana tiveram uma perda inestimável, uma perda importante ali do Fabrício. Que Deus abençoe vocês, nós como igreja, nós como irmãos, nós como família. Oramos para que o Senhor console a vida de vocês. Que em nome de Jesus nós possamos confiar no Senhor que tudo sabe o que faz e que Ele possa nos reunir novamente, e Ele vai nos reunir novamente, que nós possamos caminhar na verdade e na luz. Então, seu Eli Borba, um grande abraço ao Senhor, nós
amamos muito a sua vida, a sua família, a sua casa, a todos os aniversariantes dessa semana também, juntamente com o seu Eli, que nós tivemos aí a Doze Carla, que esteve de aniversário, a Doze Lucy, que esteve de aniversário, também tivemos o nosso William, nosso filhão branco, que Deus abençoe ele, que esteve de aniversário, o Maicon de Leão, que esteve de aniversário, a Marisa de Camargo, que também esteve de aniversário, enfim. Eu também tive de aniversário sexta-feira passada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se eu me esqueci de algum aqui, me perdoe, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Lembrando que domingo nós temos culto aqui novamente. Então, esteja presente. Nós teremos a presença do pastor William, lá do 4 Fases do Evangelho. Estará trazendo a poderosa palavra do Senhor. Então, venha, convide pessoas. Se faça presente no culto. Você que pode estar presente, venha. Será um culto especial, um culto maravilhoso que o nosso querido pastor William estará aqui sendo usado por Deus. Ele é um grande homem de Deus, amigo nosso, já participou conosco em vários eventos e sempre foi um canal de bênção, e não tenho dúvida que Deus usará mais uma vez. Então, venham, convide pessoas, será um culto especial, um culto para que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Amém? Então, meus queridos, um grande abraço, espero vocês até domingo, querendo Deus.